Da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos abrir aqui no livro de Gênesis, capítulo 37. E eu saúdo também, os que estão em casa, amém? Com a paz do Senhor. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Amém? O versículo 19. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus, Glorificado seja o nome do Senhor. Essa passagem aqui eu estava meditando nela, que fala sobre os sonhos de José, Aqui fala que José teve esses sonhos, Da qual eu relatei. Ele teve um sonho e contou. E ali ele fala para os seus irmãos que atando os molhos, aleluia, na palavra fala que os molhos todos dos seus irmãos rodeavam e se inclinavam diante dele, mas somente o molho de José se inclinava. E ali os irmãos dele já se aborreceram. E aí após outra vez José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. E ali José começa a relatar aquele sonho e fala assim: o sol e a lua, se levantaram, se inclinavam diante de mim, e 11 estrelas. E ali diz, irmãos, que os seus irmãos se aborreceram e falaram assim: pois tu vai reinar sobre mim? E ali fala que o pai de José começa a indagar e fala: você também vai reinar sobre mim? E ali fala que o pai de José guardou no seu coração, mas os irmãos de José já ficaram com inveja deles e enfureceram. E ali na palavra do Senhor diz mais adiante que eles já começaram a planejar a morte de José, vão matar ele. Porque esse sonho dele, nós não vamos se curvar diante de José. E ali mais adiante fala que quando eles começam a planejar a morte de José, José chega. E nesse versículo 19 que eu li, os irmãos dele falam bem assim: eis lá vem o sonhador. E eu fiquei meditando muito nesse versículo, porque olha as palavras dos irmãos dele, Eis que lá vem um sonhador. Aí eu fiquei olhando: Senhor, será que eles falaram daquela forma, interpretando como fosse um sonhador, sem propósito? Ou seja, lá vem um moleque sonhador. Mas não, José, irmãos, ele teve propósito no seu sonho. Foi um simples sonhador, foi um sonhador com propósito. Então tinha um sonhador na casa, porque nós temos que sonhar, nós temos que profetizar e dizer: olha, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto com Deus, porque é assim. E ali fala que José, ele era o único que sonhava naquela casa. E ali os irmãos dele já tinham inveja dele, porque Israel, que era já, amava José mais do que a todos seus irmãos. É tanto que fizeram uma túnica de várias cores para ele. E ali fala que quando lançaram José na cova, cair, a primeira coisa pegaram foi a túnica dele. E eu fiquei: Senhor, como é que pode, Eles queriam tanto a túnica de José, que quando eles tomaram, não coube nenhum dos seus irmãos. 10 irmãos, a túnica de José não coube nenhum dos seus irmãos. Aí nós fica: como assim? Porque o que é seu, irmãos, é seu, não serve para ninguém. O que Deus separou para você, outro irmão não vai tomar. Pode tentar te jogar no poço, te caluniar, mas não vai conseguir te derrubar, porque quem te sustenta é Deus, quem te levanta é Deus. Então vê que jogaram ele no poço, Aí viram que não ia fluir. Não, vamos tirar ele, vamos vender. E ali venderam ele e falaram: eita, agora vamos dar fim nele, agora vamos ver como vai ser o sonho dele. E ali Deus mostrou para eles como ia ser o sonho. Porque aquele sonho, irmãos, da lua, o sol se inclinando diante dele e as estrelas, mostrando que as autoridades iam se encurvar diante dele.
né? E aí mais adiante fala que ele foi vendido, né? José, por seus irmãos, foi parar na casa de Potifar. E eu fiquei meditando sobre essa passagem, que até na casa de Potifar José era abençoado. Aonde José colocava a mão era próximo. Aí a gente olha, nossa, José teve um sonho, contou para os seus irmãos, né? E aleluia, o sonho dele não se tornou realidade naquele momento. Ali fala que quando ele está na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa, né, a dar em cima dele para querer ele, né? Ali seduzindo ele, mas ele nega. E ali ele é caluniado, irmãos, e aí vai para a prisão. E aí eu acredito que ele pensa, eita, eu sonhei, né? Tive uns sonhos e agora está vindo tudo. Eu meditando, eu falei, meu Deus, as coisas vêm tudo ao contrário daquilo que Deus te promete. Quando Ele te vem as coisas tudo ao oposto. As situações vêm. Mas não é para nós desistir não, irmãos. É para ver, testando a sua fé. Como está a sua capacidade de fé diante do Senhor. E ali ele na prisão, passa-se o tempo. Aleluia, e fala ali que 2 anos na prisão. Chama ele para interpretar o sonho de Faraó. E ali o sonho da forma e ele como mais adiante, José foi honrado como governador, de escravo ele passou para ser governador. Ali fala adiante que quando ele se torna governador, chega a seca, né, a fome, da forma que ele instruiu o sonho para Faraó, porque ele interpretava sonhos. Então damos para ver que além de ele sonhar, ele interpretava os sonhos também. Então ele não era um simples sonhador. Ele era um sonhador com propósito, porque os sonhos dele eram de Deus. Então Deus entregava os sonhos para José. E ali também ele tinha um dom de interpretar. E mais adiante fala que quando ele interpreta o sonho, e fala assim, vai ter 7 anos de tempo de vaca magra e 7 anos de vaca gorda, que é o tempo de abundância e o tempo de fome. E ali quando chega o tempo da fome, aí chega lá os irmãos de José diante dele. E aí, irmãos, eu fiquei meditando. Meu Deus, como é que pode? Há mais de 17 anos, foi uns 21 anos, se calcular mesmo, dá 21 a 22 anos que o sonho a realizou. E ali fala que depois desse tempo, o sonho diante de José. E eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Não importa o tempo. Importa que o Senhor prometeu, Ele garante. Porque se José teve um sonho, ele contou aos seus irmãos. Aí ele pode ter pensado, eu contei, piorou. Mas não, irmãos. José, ele teve uma vida de propósito com Deus. Ele nunca murmurou, nunca questionou, ele ficava calado. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele ficou calado. Ele podia reclamar, ou então pegar e reagir, mas não, ele ficou em silêncio. Então ele ficou mudo, porque muitas das vezes o silêncio fala por nós. E a melhor coisa é o silêncio, porque Deus age na nossa situação. E ali fala que quando José ficou naquela prisão calado, aguentando, ele podia se estourar e dizer, não, vou chutar o balde, eu vou dizer que ela que me seduziu, mas não. José calou e ficou confiante no Senhor. Mesmo que não entendesse o propósito de Deus, ele continuou confiante. Igual lá em Salmo 37 fala, ele deleita-te no Senhor. Então se a gente está descansando no Senhor, é desse jeito. É mesmo sem entender o propósito de Deus, é descansar nele. E ali ele começa a descansar no Senhor. E ali depois, quando ele se torna governador, e que os seus irmãos se curvam diante dele, ele lembra do sonho. Há tantos anos atrás, ele ainda era jovem, ele teve os 2 sonhos. E ali se curvaram os 10 irmãos. E ali José começa a pensar no sonho. E fala assim, eita, o jeito que eu sonhei aconteceu. Então se a gente for parar para pensar, irmãos, porque eu já perguntei para Deus, por que José contou os sonhos para os seus irmãos? Mas ali, irmãos, os seus próprios irmãos conduziram José ao próprio destino dele. O destino dele era ser governador. O lugar de José era para ser honrado, porque Deus dá honra para quem tem honra. Então Deus queria honrar José, mas falou assim, aí não é o teu lugar de eu te honrar, eu vou te honrar em outro. E aqueles que estão te humilhando, vai lá. Porque eu quero que se curva diante de ti, ou seja, vai ver quem é Deus na tua vida. Então foram ali, né, se curvar diante de José. José não queria isso para ele. José queria os seus irmãos junto com ele. E aí mais adiante José perdoa os seus irmãos. Conta ali aquela situação, né, que é José, e perdoa os seus irmãos. E eu fiquei, Senhor, será que eu perdoaria o meu irmão? Se ele me caluniasse dessa forma, se ele me vendesse, se ele fizesse algo contra mim como fez com José, será que eu daria o perdão? Porque aqui fala sobre o perdão. Será que eu conceberia um perdão tão facilmente? Porque quando José sonhou ali, não foi de ódio,
foi dizendo: meus irmãos que me jogaram estão aqui. Porque ele viu que o propósito de Deus estava acontecendo na vida dele. Porque Deus falou assim: eu vou te dar a honra. Não vai ser aqui em Canaã, vai ser no Egito, mas eu vou te dar a honra. E José, irmãos, lá no início do capítulo que eu li, fala que ele andava com seus irmãos. E aí eu fiquei meditando: andar não quer dizer que ele vivia com seus irmãos e não praticava as mesmas obras. Então ele andava com seus irmãos, mas não praticava. Então os seus irmãos também andavam com ele. E eu fiquei meditando que nem todos que andam com a gente é conosco. Nem todos que andam contigo é com você. Nem todo mundo anda contigo, bate seu ombro, é seu amigo. Então nós temos que saber diferenciar quem é e quem não é também. Porque nem todos, como eu falei, nem todos que estão contigo é contigo. Ali eram seus irmãos, morava com ele, comia com ele, dormia com ele, mas não amava ele. Tinha ódio, tinha inveja. E ali José, irmãos, nunca teve inveja dos seus irmãos. Era o único sonhador. E eu fiquei só focado nesse versículo, né? Quando ele fala: eis que lá vem um sonhador. Eles criticavam porque Jacó amava mais José. Eles criticavam porque ele tinha a túnica de várias cores. Invejava tantas coisas de José, mas nunca tinha coragem de sonhar. Nunca tinha coragem de se levantar e sonhar também, e buscar os seus propósitos. Porque José, além de sonhador, ele tinha uma vida com Deus. Ele sonhava naquela casa, ele tinha um propósito com Deus. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Então, como hoje foi falado sobre a oração, e ali ele orava ao Senhor, os seus irmãos não. Só fazia maldade, porque diz que José falava mal, né? Entregava que os seus irmãos faziam as coisas más para o seu pai. Então olha só como é que era José diante de Deus, né? Sincero, justo. Por isso que ele não se misturava com seu irmão, porque ele era diferente. E aí Deus honrou ele para governador, mas ele passou por uma luta. Irmãos, é como fala que a ovelha vai para o matador. Aguentar calado é difícil, né? E ele aguentou calado, lutou ali, calado, e o Senhor honrou no silêncio, porque Deus recompensa, irmão, aquilo que a gente faz no secreto para Ele. A nossa busca espiritualmente, quando nós buscamos no secreto, Ele te honra ali. Então é assim que Deus fez com a vida de José. Ele honrou em meus seus irmãos, teve o sonho e aconteceu. Então ele quer dizer que a gente tem que sonhar, irmãos, que a gente podemos sonhar que Deus vai realizar os nossos sonhos. Nós temos que ter sonhos, nós temos que ter projeto diante de Deus, propósito, e dizer: Senhor, eu tenho esse sonho, Senhor, eu imagino isso, imagino mudança, e Deus vai fazer. Então é assim, irmãos, muitos, né, que a gente olhando, os irmãos de José não queriam que José crescesse, mas José cresceu, calado, sem murmurar. E Deus deu um grande ensinamento naquela passagem de José para mim. Porque como é que José perdoou aquele que tanto magoou ele, né? Afastou ele do seu pai, o pai dele amava ele. Como é que ele ficou distante da família, foi vendido como escravo. Ele não era escravo. E passou por tantas tentações. Aí a gente pergunta, ele teve um sonho e não se realizou no momento. Teve o propósito ainda de Deus. E ali, irmãos, eu fiquei maravilhada que quando Deus honrou José, aqueles seus irmãos se curvando diante dele, ele vendo: meu Deus, a tua promessa está acontecendo. Não era isso que José queria, que seus irmãos se curvassem diante dele. Mas José queria seus irmãos com ele. E ali os irmãos, né, acabaram, né, lidando com ele, pediram perdão e apaziguou aquela situação. E eu fiquei: meu Deus, como é que José era uma vida de propósito com Deus. E Deus quer assim que a gente fica, né, sonhando uma vida de propósito com ele. E aí você vê, irmãos, que o sonho de Faraó aconteceu também, bate com o sonho de José. Que quando José fala que o sol e a lua se inclinaram, e quando fala que os molhos se inclinaram diante de José. Os molhos, quando fala, é os feixes de trigo, né? E ali fala que o sonho de Faraó fala sobre o alimento, que ia vir a fome e que ia vir um tempo de abundância também. Então dá para unir um sonho com o outro. E ali fala que o sonho de José, irmãos, bate com o sonho de Faraó. Chega no tempo de seca, José foi honrado. Às vezes a gente pensa que no deserto nós não vai ter honra, mas é na situação que você se encontra que Deus vai te honrar. Não é só na bonança. Para você chegar na bonança, Deus vai te honrar primeiro. Ali fala que o sonho dele se concretizou, foi no tempo de seca. Quando era no 2º ano, ele foi honrado. O sonho se concretizou. Então a gente não podemos desistir dos nossos sonhos. Aquilo que Deus te prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Só permaneça firme como José permaneceu. Ele teve aquela perseverança e falou: eu não vou desistir. Em tanta situação ele não desistiu, esperou a promessa. E o problema de nós hoje é esperar.
Ah, Deus, quando? Quando? Porque nós não vemos. E ali José não via, como eu falei, as coisas viram tudo ao contrário. Ele não viu a promessa acontecer, mas permaneceu e depois ele presenciou. O que Deus fez na vida dele? Ele não estava vendo ali fisicamente, mas presenciou a promessa na vida dele. Isso é para a glória de Deus, irmãos, para ele ser governador. Diz ali que abaixo dele todos tinham que obedecer. Depois dele era Faraó. Então olha só a posição que José se encontrava. E ali foi um grande exemplo para mim. E eu fiquei, meu Deus, como é que é Deus, né? O que Deus preparou para José era para ele, né? O que adiantou pegar a túnica, tentar apagar os sonhos dele, a sua intimidade com Deus, porque ele tinha intimidade com o dono dos sonhos, o Deus que ele, irmãos. Então, na verdade, é com o dono do sonho, aleluia, não é com os irmãos, né? E ele fala que quando ele é invejado, ele sonha e ele não se desanima. Ali, momento nenhum, fala que José se entristece. Ele só fica em silêncio, e Deus trabalhando na vida dele. E às vezes Deus fala pra gente calar e nós quer falar. Se há tempo de falar, e há tempo de calar. E às vezes Deus quer que nós cala mais para ele agir por nós. Porque quando nós cala, Deus age na situação. E ali José se cala, fica quietinho, e Deus faz um mover na vida dele, né? E ali vira governador. Ele nunca esperava aquilo. Mas Deus tem coisas grandes para nossas vidas. Vai te honrar. Não importa que venham as situações, em meio às dificuldades. E ele não desistiu em meio à situação. Ele não se encurvou naquela situação. Ele falou, vou permanecer. E Deus honrou José. E eu achei linda essa passagem. Falei, meu Deus, ele teve um sonho, contou para os seus irmãos. Foi conduzido para o seu destino. E ali o sonho dele se concretizou. Eu não sei o que você tem sonhado, mas Deus vai realizar. É só permanecer. Senhor, tem um sonho. Seus sonhos, irmão, venham a ser realizados. Aquilo que você tem sonhado, não sei o que, se é impossível, se torna possível para Deus. Porque nada é impossível para Deus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém?